Você vai assistir agora um pequeno corte de um programa nosso, que é o Sextou Tricolor, com oferecimento de Mendorato. Dá uma olhada aí, deixa o seu like e inscreva-se. Aquele áudio é muito mais incriminatório, é muito mais comprometedor do que, como mandaram aqui no Superchat, do que um áudio picotado que é inaudível ou que não se tem uma certeza do que aconteceu. E aqui a gente não tá defendendo nem A nem B, não. A gente tá defendendo o São Paulo Futebol Clube. Quem tiver que ser punido, quem tiver culpa tem que ser punido, né? Que seja punido. Agora, as manobras, as formas, a energia gasta para um caso, para outro não, tem 2 pesos e 2 medidas. Pô, só pelo áudio do camarote, que é o primeiro escândalo, teve, lembrando, Caneta Monjaro, teve BMW, teve o médico que foi dispensado, né, que estava envolvido em comissão, rachadinha, parece, né? Aí você tem Depósitos, dinheiro vivo. dinheiro tudo. vivo sacado, você tem a maquininha do Dedé, que virou marchinha de carnaval. Aí você tem outras questões envolvendo até âmbitos Rescisão com a empresa que prestava serviço de de limpeza, alimentação. de alimentação, de limpeza. Coisa que sai do futebol, que falava-se do filho do Júlio Casares com gato roubado, essas histórias. Então, cara, tudo isso aí não mereceu a atenção dos caras. Onde é que tá essa energia toda do presidente do conselho, de todo mundo, dos conselheiros? A oposição do São Paulo não faz nada, ela assiste de camarote isso aí. Os caras que são opositores, que batem no peito, não, vamos mudar o São Paulo. Cara, quem tá soltando tudo na mídia é a própria mídia, mídia alternativa, trabalho de jornalistas, mídia tradicional. Não, mas espera aí, Senna. Quando saiu a camisa, aí eles apareceram nas redes sociais, né? Em peso. Conselheiros. Não, isso não pode. Estatuto? O estatuto não permite. Quando saiu a possível camisa de São Paulo, aí todo mundo apareceu nas redes, olha só. Porra. Apareceram no momento exato, perfeito. O que vale, né? O que vale. E aí, pra completar essa coisa toda, o São Paulo pagou uma fiança, praticamente, né? Pagou 500 mil reais pra se livrar de outro Pô, esse é um ser. crime tanto, hein, Rosana? Essa fiança de 500 pratas aí é um baita grande. crime, hein? A baita não é uma fiança, porque assim... Não que eu já tenha sido preso ou já tenha pagado uma fiança. Mas imagino que é um valor alto. Eu imagino que seja um crime alto esse aí de 500 pratas. Nenhum viu? crime de carnaval Não. teria uma fiança desse valor. Não, não sei. Tem alguns crimes de carnaval, não é o caso. Mas assim, por que eu tô falando isso? Porque o Márcio Carlomagno, que era o CEO, segundo o Júlio Casares, que eles dão esses nomes pra dar um aspecto profissional na coisa, né? Ele foi dispensado pelo Macis. E aí, nisso, tinha uma multa de rescisão, porque o cara tá há 20 anos no clube, sei lá, 30 anos lá, e o cara cobrou 500 mil reais. Aí, o São Paulo falou, porra, mano, a gente vai tentar parcelar, porque tá feio o negócio, a gente precisa, né? O cara, não, quero receber à vista. E ele é conselheiro também, né? Ele ainda tem essa, ele pode voltar pro conselho, porque ele não foi expulso do clube. Ele ganha 500 pau. Aí o cara pode voltar a ser conselheiro do clube e fica lá, mano. Que emprego é esse, cara? Onde é que eu mando o currículo pra ter... Tem no LinkedIn alguma coisa assim? Ele atualizou o dele, inclusive, talvez tenha. Então. O dele ele atualizou, né, recentemente. Eu acho que, assim, esse caso aí do Carlo Magno, né, acho que mostra um pouco do que é o São Paulo nos últimos anos, a bagunça que o clube se tornou. Como, cara, muita gente se aproveitou pra ganhar dinheiro em cima do clube, né? Acho que esse é um caso nesse sentido, né? O que ele fez não é... O que foi feito não é ilegal, né, do ponto de vista... Legal não é, você assina um contrato com uma empresa. Por exemplo, o Senna me contratou aqui para Arquibancada Tricolor. Minha multa é 1 milhão para ele me mandar embora. Não seria ilegal da minha ilegal parte. não é. Mas é imoral, cara. Antiético. É imoral um negócio desse. Um clube que vive a situação que vive, problemas financeiros. E mais do que isso, cara. Entre nós aqui, né? Eu e a câmera 1 ali, ó, tem um número 1 em cima da câmera que acende quando ela tá ligada, virada pra mim. O tal do Carlo Magno nunca fez nada pelo São Paulo, né? Ele não merece receber uma multa de 500 paus. Recebeu porque tá lá no contrato, não tô discutindo aqui o fato do São Paulo ter pagado, tem que pagar. É igual a questão do Oscar, tá no contrato, gente. Infelizmente, nós podemos achar ruim, podemos achar imoral, podemos achar que o cara não jogou e não merece receber, a gente pode achar tudo isso, tá tudo certo. Mas na letra fria da lei não funciona dessa forma. Então ele tinha um contrato, tinha uma multa a receber, o clube tem que pagar. Então bom que pagou logo, resolveu essa situação.
Mas, assim, é uma coisa imoral, né? Porque não é um cara que deu uma puta contribuição pro clube nesse período que ele esteve lá. Eu, pra ser muito sincero, não sabia da existência dele até poucos meses, quando o nome dele surgiu aí como até um possível candidato à eleição, né, de presidente que vai acontecer no final do ano. Eu não sabia da existência desse senhor. Ainda tem essa, eu queria ser o candidato do Casares. Tem isso, ele ia ser o candidato com boa chance de vencer, hein? Então, assim, é uma coisa imoral, né? Acho que o próprio cara deveria parar, assim, numa dessa e pensar, pô, cara, tô aqui há tanto tempo. Quanto tempo ele tinha de clube? Mais de 20 anos? Mais de 20 anos. Já ganhei aqui uma grana, né? Um salário, tudo mais. E eu não entreguei pro clube de volta, né? Vamos falar a verdade, que eu e eu no chuveiro, eu não entreguei pro clube. Então deixa quieto essa multa aí. Vou abrir mão, o clube fica com o dinheiro e tá tudo certo. Eu volto lá, concorro daqui 5 anos, sei lá. Mas não, né? O cara. Então aí é mais a questão moral, na minha opinião, né? O cara olhar pro negócio desse e não falar, pô, não, né? Não tá certo isso aqui. O clube tá passando por uma situação difícil. Eu vou abrir mão dessa grana aqui. Sei que é muito fácil fazer conta com o dinheiro dos outros, mas aqui é mais a questão de. Pra mim é a questão de caráter isso. Não é. É lógico que 500 mil reais não é um troco que qualquer um despreza e beleza, não vai fazer falta pra ninguém. Não tô falando isso. Mas, assim, é o cara olhar para o que ele produziu, né, ao longo desse tempo que ele esteve no clube e saber que não foi nada, ele não produziu nada, ele não foi alguém importante, ele era um nada no São Paulo. E ele vai continuar sendo pro resto da vida um nada. E ele ganhou 500 mil reais num jeito ali que alguém deu, fez um contrato que também, assim, não deveria ter sido feito da forma que foi, né? Como você põe uma multa pra um cara que era um Zé Ninguém no clube de 500 mil reais? Maior que de muito jogador. Não existe isso, gente. É metade do que o Corinthians ia pagar pro Alisson. É um negócio inacreditável, assim, não existe. Então também faltou ali uma... Não sei qual é o termo exatamente, Tato. Não, eu digo assim, de fiscalização, né? Pô, esse contrato aqui não, gente, calma aí. Auditoria, como assim, uma auditoria, né? Talvez? Não, isso aqui não, vocês estão loucos, vão pôr 500 pau de multa pro cara que bate papo aqui no estádio, vocês estão loucos? Não. Fora salários. Exato, que não devia ser baixo também, né? Então, assim, pra mim é mais a questão moral, né? Mas a questão moral no São Paulo, ela tá bem zoada há bastante tempo, né? E essa moral, Boni, é um negócio que, assim, eu questiono o tempo inteiro, porque, cara, não basta essa galera que tá sendo citada aí em denúncias, em questões éticas e tudo mais, mas é quem tá lá dentro que poderia fazer diferença que fica quieto, a gente brincou aqui do lance da camisa, que os caras tiveram aquela marra pra peitar a camisa e falar, e beleza, tudo bem, mas assim, para casos mais sérios e mais graves, os caras ficam quietos, a gente não vê movimentação, precisa sair na mídia os escândalos, precisa o nome do São Paulo ser sujo na lama, precisa sair no noticiário policial para os caras falarem, puta, é mesmo, hein? Vamos protocolar alguma coisa para não ficar chato? Porra, Mara Casares, Douglas Schwartzman, o Dedé, o Márcio Carlo Magno, todos eles estão ainda ligados à vida política do clube. A única que não tá é a Mara, porque ela pediu afastamento, não foi porque alguém afastou preventivamente. Mas tinha pretensões né? E ela falou, ela tinha pretensões grandes. Sou eu que tô dizendo, ela disse. Ela falou. Né? Ou o Douglas disse por ela, né? Também. Não, você vai complicar a Mara aí, porque ela tem pretensões grandes. Eu queria saber que tipo de pretensão ela tinha no clube, queria ser presidente do São Paulo? Era um dos nomes. Uma pessoa que faz pequeno golpe, né? Golpe de ingresso, um troquinho ali, quer ser presidente. Mas é isso que eu tô falando sobre o sistema de São Paulo permitir que essas pessoas façam coisas ruins. Porque a gente tá falando, não só da Mara Casares, não só do Dedé, que também tinha o seu prestígio lá dentro entre os parceiros dele, mas a gente tá falando de um cara, a gente brinca com o LinkedIn do Carlo Magno, mas é um negócio muito sério. A gente tá falando de um cara que, em 20 anos, ele saiu do cargo de diretor do futebol social, futebol do clube. Sabe, campeonato interno do clube, coloca a criançada pra jogar... Sub-12 ajuda ali, a organizar a festa junina. Cada time ali é uma seleção, na época de Copa do Mundo, coloca o filho pra jogar na Suécia ali, que vai jogar contra a Finlândia, fase de grupos, não sei o que acontece no domingão, era isso, futebol social. Ele sai em 20 anos de diretor do futebol social, não só faz a passagem pro futebol profissional do clube, que eu acho um absurdo, acontecer uma passagem, se o cara for muito sem diferente. Qualificação, né? Não, se o cara for muito diferente, demonstrar uma coisa assim espetacular em termos de gestão, revolucionar os processos dentro do clube social, você olhar com atenção para ele e falar, tá, esse aqui é um cara que tem potencial de talvez em algum momento, se fizer um processo legal ali, a gente trazer para a gestão do futebol profissional, mas claro, com muito estudo, com uma experiência fora no mercado também,
Vá lá. A gente tá falando de uma transição de social, clube social, pro futebol profissional, e não só isso. Em 20 anos sair de diretor do futebol social para, pelo menos entre muitas aspas, CEO do clube. CEO de um clube de Série A do Campeonato Brasileiro. Que era um cargo que também não existia, né? Que é um cargo que não existia. Foi criado ali, né? E antes disso, superintendente geral de um clube de Série A do Campeonato Brasileiro. Ou seja, muita gente ali que tá no comando permitiu que isso acontecesse. Deixou ele subindo degrau, até que chegasse nesse ponto. E aí falta... Acho que não... Vou um pouco na linha contrária do Raí. Não é que falta o bom senso do cara. É que ele não tá nem aí. São muitas demonstrações de que não está nem aí. Se eu hoje recebesse um convite para ser CEO do São Paulo Futebol Clube, e eu na posição de um torcedor do São Paulo, se alguém me chama, eu falo, não, porque eu não tenho a mínima condição de fazer isso. Porque eu não faço a menor ideia do que um CEO faz, eu não tenho a mínima noção do que eu vou fazer na minha função, se eu aceitar isso, e eu vou prejudicar o clube que eu gosto. Mas essas pessoas, elas não estão nem aí pro clube. Então elas aceitam esses cargos, elas vão subindo politicamente, elas começam a sonhar com coisas cada vez maiores, com a cadeira do presidente, com os privilégios, os benefícios que elas podem receber. E na hora de assinar o contrato, eles falam para quem está contratando, né, que muito provavelmente é um amigaço, né? Pessoa que ela toma cerveja ali no clube social, na praça de alimentação, seja lá qual for o nome da praça de alimentação. Ela, coloca aí uma multa alta também, caso eu saia, pra você me garantir aí também um pé de meia, porque a gente nunca se sabe, né?